Neste vídeo vou mostrar um pouco mais sobre figuras bidimensionais e tridimensionais. Nessa primeira parte, vamos focar nas bidimensionais e vamos dar continuidade do que vimos na aula anterior. Eu até rodei o código aqui para a gente ver onde a gente estava, e a gente tinha visto que todo polígono é composto por triângulos. Quadrados, círculos, tudo você pode descompor até chegar na forma primária de um triângulo, né? Um ou vários. E com isso, vamos continuar para dar finalização nessa parte 2D de figuras, fazendo as nossas figuras quadriláteras, uma função para os triângulos e uma função para os círculos, que a gente não viu ainda. Mas a gente vai ver que eles também são compostos por triângulos, né? Primeira coisa que a gente vai fazer estamos com o mesmo código, eu só copiei e joguei na pasta da aula 4. E lembrando que esse código está no meu GitHub, é só você acessar lá e vir nessa pasta aqui, YouTube e aula 4. Aqui nela, vamos colocar os quadriláteros, né? Quads. Já temos os 4 pontos aqui. Eu vou só ajeitar porque na aula anterior a gente bagunçou e tinha desfeito os quadrados. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Pronto, ele voltou a ser um retângulo quadrilátero. Eu vou só tirar um pouco esse transparência, porque está muito transparente, ok? E vamos fazer também a figura dos triângulos. Vamos colocar, copiar isso aqui, né? Triangles. Vou colocar assim. E aqui nos triângulos a gente vai mudar a cor. Eu vou tirar de vermelho e vou botar no verde. Criar um triângulo verde. Aqui na forma, né, do GL Begin, está dizendo que ele vai iniciar a construção de alguma coisa. Vamos colocar triângulos. E ele vai pegar os 3 primeiros vértices para criar o nosso triângulo. Se a gente tivesse 6 vértices, ele ia criar 2 triângulos? Sim. Se a gente tivesse 9, 3 triângulos? Sim. Se a gente tivesse 5 vértices, ia criar quantos triângulos? Um só. Então ele sempre pega a quantidade mínima que ele precisa de vértices para fazer a figura, né? Que no caso é um triângulo. Vamos mandar rodar, mas eu esqueci de colocar na main, então não vai aparecer. E como o triângulo está depois do quadrado, está sendo desenhado depois, ele vai desenhar por cima. Vemos aqui o triângulo, só que ele está desenhado por cima, né? Vou jogar um pouco ele para baixo. E como que a gente pode fazer isso? Como a gente tem os pontos já pré-definidos, a gente pode simplesmente vir aqui nos vértices e ao alterar ou somar alguma coisa aqui, a gente vai somar em todos esses pontos aqui. Você concorda comigo que se eu diminuir 0,4 aqui nesse vértex 2, essa segunda casa, eu vou diminuir aqui, aqui e aqui. Então logo o triângulo vai ficar numa altura y menor. E a gente pode assim diminuir ele de altura, por exemplo. Isso. Agora eu vou diminuir um pouco mais porque eu achei ele em cima do outro. Vamos ver se esse aqui é muito. Ok, 0,6 está legal, já dá para ver. E a gente tem um triângulo e um quadrado. Ok. Ok. Lembrando que tem formas mais fáceis de desenhar triângulos equiláteros, que tem todos os lados iguais, já que você passa apenas um lado e ele desenha os outros. E desenha quadrados, né? A gente não está desenhando um quadrado, está desenhando retângulo. Por isso que a gente está passando todos os vértices. Quadrado, você só passa um lado também, que ele desenha os outros. E agora, com isso, vamos fazer a função de desenhar círculos. Vamos aqui no def, círculo, ok. Vamos dar uma cor para ele, GL Color 3F. Eu vou dar um blue, já que é o único que não dei cor ainda. Esse aqui eu não vou copiar, porque eu vou usar ultralógica, né? Vamos dar um GL Begin, seguindo nessa lógica. E aqui, como a gente já viu, que todas as figuras podem ser destrinchadas até ser separadas em triângulos, vamos colocar GL Triangles Fan. Fan, para quem já pegou, é de ventilador, né, ou de hélices. Mas só disso você já pode ter uma ideia. A gente vai ter que dar um ponto inicial para o nosso círculo, para daí, desse ponto inicial, ele ir criando triângulos. Para isso também ele vai precisar do ângulo de inclinação de cada triângulo, né? Você pode pensar no seu ventilador que cada hélice dele, se ele tem 3 ou 4 ou 6 hélices,
tem um ângulo em relação ao ponto inicial que gira, né? E para isso a gente vai definir ele. O primeiro ponto que a gente passa é o que ele entende como ponto inicial. Então não precisa nem do eixo z. Vamos passar aqui. Eu vou passar aqui dentro o x e o y. Ok, x e y. Tem que dar esse espaço porque o Python reclama, né? E aqui a gente vai fazer um for para fazer a nossa aspas não, né? O nosso triângulo em volta do ponto. Para isso, eu vou fazer um for de i in range. E o nosso range vai ser a quantidade de segmentação que a gente quer. Vou chamar de segments, os segmentos. Eu vou passar aqui também para eu passar direto na função. E aqui eu vou dar mais um. Por quê? Né? Para ele completar a volta inteira. Ok, só nisso a gente já tem. Agora a gente vai precisar calcular o ângulo de cada triângulo em volta do ponto inicial. Para isso, eu vou fazer um ângulo igual a 2. Tem a fórmula, né? Se você procurar na internet. Mas essa fórmula não é estranha se você já estudou um pouco. 2 vezes raio vezes nosso I, que é cada triângulo, dividido por segmentação, dividido pela quantidade de triângulos em voltas. Ok, eu acho que assim já vai. Vamos definir agora, vamos passar os ângulos para o OpenGL, né? X que vai ser o ângulo dele, mais o cosseno do ângulo, ok, vezes o raio. Como a gente não definiu um raio, eu também vou passar aqui na função, vezes o raio, ok. Esse é o x, vou separar aqui. E o y vai ser também mais o cosseno, não, cosseno não, ó. Ok, vai ser sim do meu ângulo vezes o raio. Ok, eu acho que dando um GL a gente já está criando. Deixa eu só dar esse espaço aqui para ele não reclamar. A gente já está criando um círculo. Vamos botar ele aqui. Círculo, ele vai precisar de um ponto inicial. Eu vou botar 0 por enquanto. É 0. O raio dele, vou botar 0,5, já que nossas figuras são todas pequenas, né? Não quero que saia da tela. E a segmentação, quantos segmentos ele vai ter, né? 20. Para ele ficar bem redondo. Ele ficou bem redondo, né? Mas ele ficou em cima de tudo. Eu vou diminuir um pouco o raio. E essa cor eu acho que não favorece com fundo azul, né? Então vou tirar ela. Ou melhor, vou deixar branco. Ok. Já temos um polígono de 4 lados, um de 3 e um círculo, né? Que esse círculo você pode transformar ele num... Vamos ver se dá para transformar ele num quadrado. Dá sim. Num pentágono. Vamos ver onde ele quebra, né? Eu acho que com 2 ele vai quebrar. Quebrou. Porque ele não consegue finalizar a figura. Não tem vértices suficientes. Mas a gente já tem nossa figura de 4 lados, de 3 lados e o nosso círculo. Essa aula de figuras bidimensionais vai ficando por aqui. Então, se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e espere a próxima aula de figuras tridimensionais, né? Até a próxima!